Conforme prometido, estamos aqui na nossa live das 11 horas e hoje com um convidado incrível, tá? Antes de mais nada, enquanto as pessoas entram, né, que o Instagram está convidando, eu já vou ver se ele está por aqui, ele já entrou, já vou chamá-lo, tá? Só um instante. Convite feito, aguardando. Oi, Ana, que já está por aqui, Ivete, Isma. E olha ele aí! Bom Bom dia! dia, Carla. Tudo Espera que bem? eu vou colocar uma musiquinha que eu gosto, quero te receber com música. Que você Não, mexe. obrigado. Então, gente, que alegria, né? Ter meu professor, eu falo que ele é meu eterno professor, sabe? Porque quando eu entrei na universidade, a primeira frase que ele falou e que eu trago comigo até hoje foi: de nada vai valer o conhecimento se você não for sensível, sabe? Sensível ao outro, né? Sensível à vida, à humanidade em nós. Então, essa música aqui, ó, Now We Are Free, né, do Gladiador, é isso, né? Nós precisamos ser livres. E o nosso tema aqui hoje, com o professor Vilmar, que também é doutor em filosofia, ele não fala, tá, gente? Ele é modesto. Ele também é psicanalista, assim como eu, e o que a gente vai comentar aqui hoje é um tema muito importante, que a gente deixa de lado, mas é vital para a nossa felicidade, né? A compreensão, a autocompreensão, a compreensão do outro, e tudo isso é um processo interno, um processo nosso. Então, agora, eu vou passar a palavra para ele, e ele vai nos dizer da importância de, já que a gente está no começo, né? Tudo começa em nós. Então, assim, vamos falar primeiro dessa parte do se autocompreender. Então, com vocês, Antônio Alvimar. Muito bem, gostaria de cumprimentar a todos e todas que nos acompanham. A você, Carla, Viviane, meu abraço, minha alegria em poder estar com você hoje aqui, né? Você sabe, assim, do carinho todo especial que eu tenho por você, pela admiração de sempre, né? Estamos sempre trocando figurinhas, sempre trocando experiências, sempre dialogando e falando. E você sabe também da admiração que eu tenho das práticas, assim, da maneira como você percebe a vida, como você lida com a natureza, como você lida com a psicanálise, como você lida com o ser humano. Então, primeiro eu gostaria de agradecer, né? Acho que desde nossos textos, né? Acho que o primeiro texto do Jean-Yves Leloup, né? Sobre a questão do cuidado, me lembro deste texto ainda em suas mãos, naquele livro amarelo de Jean-Yves Leloup, exatamente nessa tentativa da gente compreender também os nossos pensadores, né? Sobretudo aqueles que tratam dessa profundidade do ser humano. Então, penso que pensar esse tema da compreensão é de fundamental importância para a gente hoje, né? Sobretudo porque, como postei hoje nas primeiras horas do dia, nessa semana eu tenho falado muito sobre a importância da intimidade, que é exatamente essa capacidade que a gente tem perdido cada vez mais, né? Ou de estar conosco, e de estar com as pessoas, né? Exatamente no mundo em que nós temos priorizado cada vez mais esse elemento da exterioridade. Então, acho que nós vivemos muito para fora, né? Viver para fora. E, na verdade, acho que nós devemos voltar à velha máxima socrática, né? Acho que não é bem de Sócrates, porque nós temos historiadores que dizem que, na verdade, essa grande máxima já estava lá, escrita lá no frontispício de Delfos, né? Há milhares e milhares e milhares de anos, que é o conheça-te a ti mesmo, né? Voltar para dentro de si, para a gente poder fazer esse
essa questão do conhecimento. E penso que não tem como a gente pensar a compreensão se a gente não faz este movimento, que é o movimento também da reflexão. E eu digo que o ser humano, ele não é um ser rígido, né? Então, inicialmente eu costumo dizer assim que, diferente dos outros seres, né, uma árvore tem raiz, então ela nasce fixada num lugar. E já o ser humano, ele tem pés, então isso lhe possibilita mobilidade, ou seja, isso possibilita que ele seja um ser de movimento, né? Então isso nos lembra também o velho pensador grego, né? Heráclito de Éfeso, né? Um homem não toma banho 2 vezes no mesmo rio, pois no dia seguinte o rio já não será o mesmo e o homem também já não será o mesmo. Então, nós somos esse ser em permanente movimento, né? Esse ser em um processo permanente de transformação. E me parece que esse é uma das grandes dificuldades. Nós queremos ser árvores, nós queremos fixar, né? Aí a gente acaba acostumamos, nos fechamos aos costumes, fechamos as tradições, fechamos as regras, perdemos essa capacidade de flexibilidade, perdemos essa capacidade de mobilidade. E ao perder essa capacidade de flexibilidade, de mobilidade, nós acabamos entrando no movimento de sofrimento. Eu acho que o sofrimento é exatamente isso, esse grande conflito existente dentro de nós, né? O querer ser, e às vezes a gente tem medo do querer ser, exatamente porque o querer ser, ele nos propõe exatamente nesta linha da mudança, da transformação, do querer se lançar, de você não ter medo. E aí eu acho que a compreensão ela é fundamental, né? Porque a palavra compreensão, ela vem da raiz que é complexos, né? E a gente fala em português, toda vez que a gente se refere à palavra complexidade ou complexo, nós arremetemos, né, no sentido que a gente poderia dizer deturpado da palavra, né? Porque nós entendemos uma coisa complexa como uma coisa difícil. Né? Nossa, isso é complexo demais, nossa, isso é difícil compreensão. E, na verdade, a palavra complexidade, ela nos remete à proximidade, ela nos remete àquilo que é possível você acessar. Por isso a palavra complexa, ela vem da palavra complexos. Plexos, na verdade, é peito. Né? Então eu costumo dizer, o ser humano tem os seus peitos um pouco desenvolvidos. Né? A mulher tem seus plexos mais avantajados. Né? Então o complexo, na verdade, seria agir com o peito, ou seja, trazer para perto do peito. Então, ou seja, quando você traz as coisas para mais perto, então você acaba fazendo o quê? Você entende melhor, você compreende melhor, né? A compreensão ela é melhor, você visualiza melhor, as coisas ficam ao alcance de sua mão, e aí você perde o medo. Né? Porque quando você está num barranco, você tem que saltar para o outro lado. Quando você olha para o barranco e olha para o outro, a distância te dá medo porque você tem essa sensação que a perna não vai alcançar. Quando você está num lugar que você está com o pé e você consegue colocar o pé do outro lado, isso te dá segurança. Então, é o que a gente chama então da complexidade, né? Da compreensão. Então, a compreensão te permite trazer as coisas para perto, e quando você traz as coisas para perto, ela se torna mais fácil, de fácil resolução, de fácil compreensão. O distanciamento traz o sofrimento, né? Porque o distanciamento provoca inseguranças, incertezas, né? Tanto que nós sabemos na psicanálise, né, que uma das características, né, sobretudo do neurótico, da neurose absoluta, obsessiva,
é aquele que sofre de pensamentos, né? Ou seja, você começa a pensar e de repente o pensamento ele vai se agigantando dentro de você, não é? E você começa a se sentir impotente diante dos pensamentos. E aí a ação ela acaba ficando freada e o pensamento ele toma uma dimensão, né, gigantesca, porque o pensamento ele acaba extrapolando a própria dimensão da ação. Então eu penso que nesse primeiro momento, né, compreender é fundamental. E grande parte dos nossos atritos, eles se fundamentam exatamente na capacidade nessa incapacidade nossa de compreender. Porque a compreensão, ela te pede que você esteja totalmente aberto, né? É como nos lembra a tradição budista, né? Volte para si mesmo, né? Volte para dentro de si mesmo, né? Ou seja, esteja presente naquilo que você está fazendo. Então, eu penso que hoje a compreensão é cada vez mais comprometida, por quê? Porque nós vivemos num ambiente que é um ambiente de distração. Então, você está conversando com alguém, olhando para o outro lado. A pessoa está te falando, você está tentando captar o som de alguém que está falando na mesa do lado. Alguém está tentando te mostrar alguma coisa, você está com o olhar voltado para o outro lado. Alguém está tentando produzir em você uma reflexão e os seus pensamentos estão divagando, né? Os seus pensamentos estão voando, né? Então, os pensamentos, eles voam. E na medida que os pensamentos, eles vão voando, eles nos impedem que a gente faça essa dimensão da compreensão, né? Da gente poder entrar dentro das coisas. Né? Então, a gente só pode, de fato, conhecer se a gente tem essa disposição de poder entrar dentro. Lembrando que na filosofia a gente sempre diz, né, sobretudo numa perspectiva assim, mais kantiana, do início da fenomenologia, que na verdade nós nunca podemos acessar as coisas do jeito que elas são. Então nós não podemos entrar dentro das pessoas, nós não podemos entrar dentro de uma árvore, nós não podemos entrar dentro de um livro. Então, por isso, a nossa compreensão, ela é sempre uma compreensão também finita, né? Ela tem um distanciamento de possibilidades, né? Sobretudo porque nós nunca vamos poder compreender as coisas como elas são, no seu essere, na sua essência. Né? Toda compreensão ela é sempre uma compreensão fenomênica, ou seja, toda compreensão ela é uma compreensão que se dá a partir daquilo que as coisas se mostram para nós. Né? Então, quando eu olho para a Carla, então eu olho, né, para esta pessoa linda, maravilhosa, elegante. Então, a partir daí, eu posso fazer as considerações a respeito de você. É claro que você não é só suas manifestações fenomênicas, mas também você tem algo de escondido dentro de você. Então, tem uma manifestação fenomênica, né, que é o que você se manifesta, o seu cabelo, sua pele, seu rosto, o cheiro, né, os odores que nós permitimos que as pessoas captem da gente. E, além disso, nós nos damos também a conhecer, né, pelas palavras. Né? Então, por isso, o nosso ser trafega pelas palavras. Né? Então, por isso, as pessoas elas não têm bola de cristal. As pessoas sabem da gente aquilo que nós falamos de nós. Né? As pessoas sabem da gente aquilo que a gente comunica a respeito de nós mesmos. Daí, por isso, você vai observar que, muitas vezes, a nossa compreensão ela acaba sempre comprometida. Comprometida porque nós não sabemos olhar, comprometidas porque nossas percepções, às vezes, são falhas, comprometidas porque nós não sabemos ouvir, comprometida que nós não sabemos tocar,
Comprometidas porque muitas vezes nós não conseguimos sentir os odores. Comprometidas porque muitas vezes a gente olha com o olhar desviado ou não olhamos com o olhar que deveríamos ter, né? Olhamos para o outro como objeto, olhamos para o outro como coisa, olhamos para o outro como objeto de desejos apenas, ou como objeto de nossas sensações físicas, né? Olhamos com vários olhares, e às vezes não olhamos... É como projeção também, né? Projetamos o que está em nós no outro também. Exatamente, projetamos o que não, né? Exatamente. E aí, muitas vezes, ao invés de criar proximidade, nós acabamos criando distanciamentos, né? Porque não olhamos para enxergar o outro como o outro é, mas exatamente olhamos para tentar enxergar no outro o que nós gostaríamos que ele fosse, né? E hoje a gente tem vivido muito isso, né? Nessas relações obsessivas que nós temos na sociedade, né? Que é querer que o outro seja o modelo que nós projetamos para ele, né? E não permitir que a outra pessoa ela seja ela mesma. Então, são relações hoje que nós estabelecemos com as pessoas, relações de profunda violência, né? E, sobretudo, de profunda violência simbólica. Então, gente, refletindo sobre isso tudo, né? Porque você sabe, ele me silencia, né? Eu não tenho o que dizer, a não ser escutar, porque sempre foi assim, desde a faculdade, tá? Então, como é que a gente traz isso para a nossa vida, já que nós refletimos sobre o que é compreender, sobre o distanciamento, sobre nos voltarmos para nós mesmos, para aquelas regiões assim mais do nosso âmago, né? O que nos segura, o que nos impede de vivenciar essa compreensão, né? Para que nossa vida seja mais leve, que a gente entenda e aceite o outro. Será que é porque não aceitamos, não nos compreendemos? E se a gente, eu vejo muita gente dizendo assim, tá bom, eu entendo, mas eu não aceito. Né? Então, é uma questão que... E o entendimento, a gente sabe que é algo cognitivo, né? Da nossa lógica, da nossa inteligência racional. Mas onde é que fica a empatia nisso? A inteligência emocional? Como que a gente pode dizer isso para as pessoas assim? Olha, compreender sem internalizar essa compreensão não vai mudar nada, porque a gente vai ficar só teorizando. Então, nós precisamos nos colocar no processo. Precisa começar em nós. Sim, eu acho que nós precisamos, então, inicialmente repensar, né, para a nossa sociedade uma nova maneira da gente reeducar o ser humano, né? Eu sempre costumo lembrar que, mais do que biologia, nós somos cultura. Então, nós somos um grande processo cultural, né? Então, o que nós somos hoje é também fruto desse grande processo cultural que nós fomos desenvolvendo no decorrer da nossa própria história. E a nossa sociedade, ela sempre foi uma sociedade muito hostil, uma sociedade de muita hostilidade, né? Essa sociedade de hostilidades, ela nos educou para hostilizar o outro. Então, nós não tivemos um processo duradouro de educação que pudesse incluir as pessoas. Tanto que nós não fomos educados para a convivência com as diferenças. Nós não fomos educados para a compreensão. A nossa cultura, ela é uma cultura que nos educou exatamente para hostilizar. Então, foi uma cultura que nós não fomos educados para compreender o feminino. E aí, isso é hoje visível na nossa sociedade, na quantidade de feminicídios, na quantidade de assédios, na quantidade de violências, por exemplo, cometida hoje contra o feminino
na nossa sociedade, né? Quer dizer, é uma sociedade onde nós não fomos educados para conviver com o feminino. Nós não fomos educados para conviver com os diferentes, com pessoas que têm pele de cor diferente. Por isso, hoje, nós ainda entramos nos ginásios de esporte e as pessoas estão aí jogando banana para os jogadores, hostilizando, né? A torcida gritando, ridicularizando um jogador de futebol pela cor de sua pele. Nós não fomos educados para poder conviver com pessoas especiais, né, que têm demandas especiais na nossa sociedade. Ao contrário, a nossa sociedade sempre os segregou. Nós não fomos educados para conviver com pessoas que são mais experientes, né? Tanto que se a gente observar nos desenhos das nossas cidades, né, onde é que geograficamente se situa a prisão, o asilo, a creche, né? Onde se localizavam os leprosuários, os hospitais, os manicômios, né? Tudo isso, os leprosuários, tudo isso era fora da cidade, distante da cidade. Ou seja, aqueles que não eram considerados perfeitos, essas pessoas elas deveriam ser banidas da sociedade. Daí, inclusive, é de onde vem a palavra marginalizar, né? Marginalizar hoje ela tem um sentido sociológico e às vezes, inclusive, pejorativo, né? Porque quando nós pensamos marginar, marginal, nós pensamos em alguém que comete, por exemplo, infrações na sociedade. Na verdade, o marginal sempre foi aquele que fora colocado à margem da sociedade. Ou seja, aquele que fora colocado fora desse espaço, que é o espaço de convivência de todos. Então, Carla, penso que a primeira questão é repensar um primeiro projeto de educação que seja capaz de conviver com todos. Onde todos eles possam ter espaço, né, nessa grande arena da vida. Eu acho que na arena da vida, todos precisam aprender a conviver com os diferentes. E a compreensão, ela é fundamental. Por que a compreensão é fundamental? A compreensão é fundamental porque só trazendo estes que estiveram à margem para perto do peito, só trazendo essas pessoas que até então, né, foram banidas da nossa sociedade, só trazendo essas pessoas para perto do peito, é que eu posso reconhecer os valores, que eu posso reconhecer que elas também participam da minha humanidade, né? Por isso eu acho que a gente precisa chegar a este ponto de não olhar mais as pessoas em função da sua sexualidade, em função do credo religioso que a pessoa pratica, em função da opção sexual que ela faz, em função das escolhas que elas fazem na vida, mas aprender a olhar que, na verdade, diante de nós deve estar, em primeiro lugar, um ser humano. E, a partir daí, eu penso que você visualizar um ser humano, um portador da vida. E eu acho que hoje, e de uma forma muito mais revolucionária, né? Abrindo mão, inclusive, de uma concepção de vida antropocêntrica, ou seja, começar a compreender que nós precisamos ter diante de nós essa sensibilidade para com a vida. Não só a vida humana, mas para com as outras expressões de vida que também estão à nossa volta. Daí, então, eu penso que a gente precisa compreender. Por isso a gente tem duas palavras, complexos. E a outra palavra é resplexos, que é da palavra respeito. Olha, complexo, resplexos. Complexo é trazer para perto do peito, né? Compreender com o peito. E resplexos
é exatamente você também trazer, abraçar, grudar e manar o peito, né? Por isso eu costumo dizer que o respeito, ele começa numa relação profundamente original. Porque o respeito começa ao sair de dentro da nossa mãe. A nossa mãe encosta nossa boca, nosso rosto no seu peito. É aí que começa a nossa educação para o respeito. Então, por isso, respeitar é ter essa capacidade de encostar nossa boca no peito, encostar nossa boca no outro. Por isso, veja bem, quando nós estamos com um amigo, com uma pessoa que nós gostamos, né? Quando nós estamos com uma pessoa, o que é que a gente faz? Você abraça, coloca sua cabeça no peito da pessoa. No peito da pessoa. A mãe pega a criança, coloca no colo, puxa a criança, encosta no seu peito. Encosta no seu peito. Então, trazer o outro para o peito, né? Inclusive na cena, numa das cenas de maior generosidade de um dos evangelistas mais lindos, que é João, que é o considerado o evangelista do amor, nós vamos observar que o texto vai dizer que João era o único discípulo que recostava sua cabeça no peito de Jesus. Ou seja, João era um dos únicos discípulos que encostava sua cabeça no peito, né? Porque geralmente o que nós fazemos? A nossa relação, ela costuma ser uma relação que distancia o outro, ela não é compreensiva, ela não é complexa, ela não é respeitosa, resplexos. Por quê? Nós, geralmente, somos frutos de uma cultura que rechaça o outro. De uma cultura da mãe que diz, chega para lá, menino, deixa de pregação, né? Chega para lá, deixa de abraçação. Nós somos uma cultura que a gente não abraça as pessoas. Nós somos de uma cultura que nós não nos aproximamos das pessoas. Nós somos de uma cultura que nós hostilizamos as outras pessoas. Então, nós somos de uma cultura que nós temos medo. Nós temos medo. E o nosso primeiro medo é o medo de sentir. Porque encostar o peito no peito do outro faz com que o ser humano o quê? Derreta. Faça que ele fique vulnerável. Faz com que ele deixe de desabrochar a sua sensibilidade, a sua afetividade. E como a nossa sociedade, ela é uma sociedade, né, que vem coisificando as pessoas, transformando as pessoas em objetos eróticos. Qualquer proximidade com o corpo nos lembra essa dimensão do erotismo. E para fugir do erótico, nós mutilamos em nós o afeto, o afetivo. Só que a gente esquece que o ser humano ele é todo afeto, porque nós somos pele. E na medida que nós somos pele, nós somos sentimentos, sensibilidade, né? Daí tem uma professora, uma psicóloga, ela começa um artigo que ela começa com a seguinte frase, né? Menina, saia do colo, você está ficando moça. E aí ela começa a dar uma reflexão dela fazendo essa... Será que existe idade para que você tenha afeto? Será que tem idade para que você possa ser bem tratado, ser bem acolhido? Será que tem idade, né, para que você possa ser afetuoso? Então, um afeto
Por isso eu penso que a compreensão, o respeito, ele se manifesta de diversas formas. A compreensão, o respeito, no modo de falar. Então você chega com uma pessoa, ela grita com você, ela é estúpida, ela é grosseira. Aí você já compromete a compreensão, você já compromete o respeito. Você está perto de uma pessoa, ela desdenha de você, olha para você de cima e embaixo, te desconsidera, olha para você com um olhar distanciador, preconceituoso, né? Então, tudo isso acaba gerando em nós distanciamento. Então, eu penso que a nossa sociedade, ela nos educou para afastar, excluir. Por isso, historicamente, né, o corpo, na nossa sociedade, foi sempre considerado o quê? Objeto de pecado, objeto de distanciamento, objeto de proibição, objeto de interdição. Por isso também na nossa sociedade, todas as vezes que a gente queria punir as pessoas, nós punimos o quê? O corpo. Surras, ajoelhar em cima de milho, palmatória, vara de marmelo, mutilações do corpo, castigos corporais, né? Ou seja, todas as vezes que você quer punir alguém, você tem que fazê-la sentir dor. Ou seja, dor física ou dor psíquica. Então, a compreensão, ela nos permite, então, colaborar com o ser humano nesse seu processo de não adoecimento. E não adoecer significa, então, manter exatamente mens sana, corpore sano. E como é que eu mantenho minha mente sã e mantenho o meu corpo são? Primeiro, aprendendo a me compreender, me ouvir, compreender a mim mesmo, lidar com os meus próprios daimons, meus próprios demônios, meus demônios interiores. E quais são os meus demônios interiores? Os meus demônios interiores são os meus medos, as minhas inseguranças. Então, por isso que na psicanálise a gente faz todo esse exercício, né? Ajudar as pessoas a compreender quais são seus daimons, seus demônios. Ou seja, quais são os seus medos? Por que você sente tanto medo? Não, o que né? Então, tem alguma coisa que você ainda não se compreende. A partir do momento que você se compreende, a partir do momento que você lida melhor com você, você, com certeza, sentirá menos medo, sentirá uma pessoa muito mais segura, saberá que você é capaz, saberá que você tem condições, não permitirá que os outros vá te manipular, não permitirá que as pessoas elas te enganem, né? Porque a compreensão ela me permite também enxergar para mais além. Ou seja, o res plexus, o complexo, me faz também ser intelligere, me faz ser inteligente. Inteligência não é só capacidade de guardar informação. A palavra inteligência vem da palavra latina intellegere, que significa capacidade de ler dentro. Ou seja, o ser humano é esse ser que ele não lê só o que está nas linhas. Ele lê na linha, nas entrelinhas, o que a linha não disse, o que ficou não dito, e também ele sonha a partir daquilo que leu. Né? Porque ao ler, se pedir para ele refazer o texto, ele reconta de uma outra forma diferente. Então, o ser humano ele tem essa dimensão extraordinária, que é a dimensão dos sonhos. Então, assim, eu percebendo e trazendo para o nosso dia a dia, porque é onde a gente vive, né? Onde a gente age,
Eu penso que para começar esse processo de autocompreensão, a gente precisa não ver o outro como ameaça, né? Utilizar o afeto como norteador, de integrar o outro, integrar nós mesmos, né? Nos olhar para esses demônios, para essas sombras, respeitar, trabalhar isso numa conversa que nós tivemos. Você disse, você se estuda, você se vê, né? Você se desenvolve. Tudo isso é esse convite, né? Que o professor Alvimar faz aqui agora. Porque, sabe, esse momento que a gente está tendo, ele é super precioso, mas ele precisa, a partir do término dessa live, que a gente comece a vivenciá-lo. Que a gente não se perceba pelo olhar do outro, que você olhe para você mesmo e fale, olha, isso aqui é muito legal em mim, isso aqui ainda eu vou trabalhar, né? Potencializar as suas virtudes e entender isso. E achei muito interessante uma coisa, é muito bom quando a gente se vê na palavra dos outros e se entende, né, a partir de uma informação. Eu sempre abracei as pessoas, não de frente, mas de lado, colocando meu rosto no peito da pessoa, né? E olha que coisa mais linda, né? Com essa informação que você trouxe, assim, da forma da gente poder encostar, né? No plexo, né? Naquilo que é onde está nosso sol, né? Onde a gente emana nossa vida, nossa alegria, nosso entusiasmo, nosso centro, né? Tanto que quando a gente recebe algo que não é bom, as pessoas sentem, né? Nem respiram para poder não sentir tanto o que é ruim para elas. Então, que a gente possa sentir mais, sentir a si mesmo, sentir o outro, nessa interação de compreensão e de respeito, porque estamos falando muito que o mundo está todo de ponta cabeça, mas somos nós que fazemos esse mundo. Então, a começar em nós, né? Sou eu, é você, é quem está ouvindo essa live. E as pessoas estão falando muitas coisas que, ao final, eu vou ler para você, porque é tão bom essa devolutiva. E, gente, esse convite partiu porque, assim, eu acho que muita gente precisa ouvir o que ele tem para dizer. Porque é muito interessante. A gente se cura, né? A gente se cura através das palavras. As palavras são lindas. E quando você falou das palavras, nós não estamos sabendo conversar. Talvez porque nós não nos compreendamos e nem compreendamos o outro. Então, quando a gente fala, a gente já sentindo o outro como ameaça, tudo que a gente faz é se defender. E para se defender, o que a gente faz? Aquilo que você também falou. A gente provoca dor no outro porque a gente está se doendo. Então, essa compreensão, para ela se estender, ela tem que partir de nós também. Então, isso está sendo maravilhoso. Certo? Por isso, Carla, eu penso que é importante, né, a partir da consideração que você faz, a gente pensar duas coisas. Nós temos vivido hoje uma conjuntura onde a racionalidade é muito presente, né? Então, nossa maneira de lidar com a vida é muito racional. Nossa maneira de lidar com as pessoas também é extremamente irracional. Então, por isso, eu penso que é muito mais presente hoje na sociedade, né, o binômio entendimento e conhecimento. Então, nós somos uma sociedade de muito conhecimento e fundamentada no entendimento. O entendimento é aquilo que está na dimensão da racionalidade, né? Então, você fala assim, uma pessoa, você sabe que você não pode, por exemplo, fazer ingestão de açúcar? Ela tem conhecimento e fala, sei, ela entende isso. Mas isso não produz mudança de comportamento nessa pessoa. Não produz mudança de comportamento. Então, por isso a gente tem hoje uma sociedade, que é uma sociedade que tem muita informação, as pessoas são extremamente informadas, elas
entendem. Então você sabe que não pode passar no sinal vermelho, você sabe que tantas coisas que está aí na sociedade, você sabe que não pode fazer. Mas isso é dissociado da vida. Isso não tem conexão com a vida. É preciso, então, recuperar um outro binômio, que é recuperar o binômio compreensão-sabedoria. Né? Porque esse binômio compreensão-sabedoria, ele é diferente. Compreensão não é entendimento. Porque a compreensão, ela pede exatamente que você saiba colocar sobre o que você faz o peito, o afeto, o coração. É você colocar o coração. Então, e por isso você fala, você vai observar assim, o professor está ensinando, você fala, nossa, que professor terno. Você vai ao médico, você diz, nossa, que cara humano. Então, exatamente você coloca, não só o entendimento, mas você coloca a compreensão. E ao mesmo tempo, você coloca a sabedoria. Porque a sabedoria, a Sofia, né? Ela agrega todo o conjunto espiritual que você traz no decorrer de sua vida. É por isso que nós não nos tornamos sábios de um dia para o outro. É por isso que, então, tá bom, eu tenho 80 anos, vou me tornar sábio. Vou pegar, esse ano, vou ler 300 livros e vou ficar sábio. Não, eu não consigo me tornar sábio se durante esses 80 anos eu não fiz uma construção, que é uma construção que foi me deixando marcas mimênicas, marcas de afetos, marcas de amor, marcas de ternura, né? E a gente Ternura é uma palavra recebe... linda, né, gente? Que quase ninguém fala, mas eu e o Antônio e o Vilmar, a gente fala muito nessa palavra, ternura, palavra linda, Sim. quase inexistente. Isso, porque são palavras que nós precisamos recuperá-las, né? Esses dias eu falava na sala de aula, aí o estudante me perguntou, o que é ternura? Ela me perguntou isso. Ou seja, existem algumas palavras que pertenciam a toda a nossa tradição espiritual. Aí eu estou dizendo tradição espiritual não no sentido religioso, mas no sentido da importância da constituição espiritual do ser humano. Não é? Porque eu falo assim, às vezes, eu gostaria que esse senhor aqui, que tem 40 anos, que ele fosse afetuoso, mas ele tem 40 anos. Nessa constituição dele, não tem afeto. Isso não tem em nenhuma gavetinha de sua vida. Não tem ternura. Não tem sensibilidade. Então, quando ele vai procurar isso, né? Você vê, interessante no aparelho celular. Às vezes você perde uma mensagem, né? Você digitou, perde uma mensagem, aí você coloca lá uma palavra, aí a memória vai buscar e dá você um tanto de opções, porque ficou registrado em algum lugar. Então, essa memória, hoje, do computador, essa memória digital, ela é, na verdade, o quê? Ela é uma cópia. Não somos nós que devemos ser cópia do computador ou do celular. A gente deveria observar que a memória digital, ela é uma tentativa de reproduzir a própria memória humana. A própria memória humana. Né? Ou seja, nós vamos guardando em nós nossas memórias. É por isso que às vezes nós somos esse ser tão conflituoso. E por que somos um ser tão conflituoso? Porque as memórias que nós fomos guardando, armazenando, algumas delas ainda são fantasmas para nós. Porque nos assombram, nos traz medo,
pavor, fobia, exatamente porque foram memórias que ficaram registradas e foram memórias profundamente desagradáveis que ficaram impressas no nosso ser. Aí a E que pode compreensão. determinar, né, muito, e o perigo dessas memórias impressas no nosso ser é que elas determinam o nosso presente, determinam nossas reações. Então, eu falo sempre nos meus atendimentos, quem reagiu a isso? Quem está sentindo isso agora? É o seu ser adulto, maduro, com conhecimento? Ou é aquela criança que foi ferida lá atrás? Então, se eu não tenho memória de afeto, como é que eu vou viver o afeto? Né? Como eu vou perceber o afeto se eu não tenho esse registro, conforme você está dizendo? Sim. Daí, então, acho que fundamental, então, essa recuperação, né, de toda a nossa tradição, porque isso nos permite fazer, ressignificar. Aí que eu acho que é a questão linda do ser humano. Né? Eu volto e eu repito isso. Gente, nós precisamos banir da nossa sociedade expressões tais. Papagaio velho não aprende a falar. Pau que nasce torto, morre torto. Né? Por quê? Não existem determinismos. A todo momento o ser humano pode ressignificar. Ou seja, a todo momento o ser humano ele pode dar novo sentido para a sua vida, recomeçar sua história, dar novo sentido de vida, recomeçar um novo projeto, propor um novo desenho para a sua existência, né? Mas isso só é possível se você for capaz de se compreender. Se você voltar para dentro de você mesmo e compreender, ou seja, ser capaz de olhar, puxa, este desenho que eu fiz é um desenho que está faltando alguma coisa, então eu vou pegar uma borracha e vou completar esse desenho. Ó, esse desenho não ficou bom, então eu vou pegar a borracha, vou apagar a metade, vou redesenhá-lo de novo. Ou esse desenho não ficou bom, vou apagá-lo totalmente e vou redesenhá-lo novamente. Então o ser humano é este que é capaz de ressignificar. É o ser que é capaz de dar novos sentidos. O que não é possível, a gente fala na ordem da natureza. Porque na ordem da natureza, né, um animal, ele é portador de uma natureza. Então, um animal que é portador de uma natureza, um cachorro que nasceu latindo, não vai aprender a falar inglês, não vai aprender francês, não vai tocar violino, não vai aprender a falar hebraico, não vai se tornar psicopedagogo, não vai se tornar psicólogo, não vai se tornar engenheiro. Um boi vai mugir pelo resto da vida. Né? Ele não vai aprender a falar inglês, francês, latim, alemão. Ele está preso à sua natureza. Uma árvore está preso à sua natureza. Uma árvore, ela vai dar flores vermelhas, né? A não ser que alguém faça uma enxertia em um galho, mas ela vai ser sempre uma árvore que vai dar flores vermelhas. Os ipês amarelos estão florindo o norte de Minas. Então ele não vai dar flor lilás. Será sempre ipê amarelo. É da sua natureza. Já o ser humano é um ser que pode fazer novas escolhas. Porque o ser humano não tem natureza. O pensamento existencial ele foi importantíssimo nesse sentido, porque o pensamento existencial ele clareou para nós essa possibilidade de dizer assim, ó, o ser humano não tem natureza, ele não nasce pronto. O ser humano tem história. Então nós somos nossa história. Isso é lindo, né? Nós somos nossa história. Nós não somos determinados. Nós podemos fazer escolhas. Então, por isso, escolhas também não precisam ser escolhas definitivas. Né? Eu posso escolher, se amanhã eu observar que essa escolha não foi boa, eu posso novamente fazer uma nova escolha. Ou seja, o ser humano é esse ser que tem a capacidade de ir redesenhando sua própria vida. Exatamente porque o ser humano é um grande projeto. Projeto, né?
projeto. O ser humano é um ser, você pega uma arma e fala, olha, eu vou colocar um projétil nela, um projétil. Projectum é aquilo que você lança para o futuro. Projeto é aquilo que você lança para frente. Então, o ser humano é um grande projeto. Porque o ser humano é esse ser que se lança. Lança para frente, lança para o futuro. E se lançar é perigoso. Porque se lançar dá medo, né? Geralmente nós não temos bola de cristal, então às vezes Queremos nossos ouvidos garantias, né? não temos Queremos garantias. garantia. Então, às vezes, os projetos podem nos dar medo, mas é preciso que a gente tenha coatividade, coragem. A coragem é exatamente essa possibilidade de você fazer seu coração pulsar, seu coração bater. Por isso a palavra coragem me dá a palavra coatividade, ou seja, coração valente. Coração valente, né? Diferente da outra palavra, covades, coração vadio. O coração vadio é aquele coração que quando vê as situações difíceis, o que ele faz? Foge. Ele sai correndo, né? Porque ele não quer enfrentar. Então, às vezes, a gente prefere a covardia. Por isso, entre as virtudes heróicas dos nossos antepassados, estava a coragem. E por que a coragem é uma virtude heróica? Porque o guerreiro, mesmo com medo, ele não foge. Porque coragem não é fuga do medo. Coragem não é fuga do medo. Muitas vezes, a coragem, ela também se mistura com esse misto do medo, né? Porque a coragem, ela muitas vezes nos deixa também, né? Na insegurança, na indefinição. Aí eu sempre digo, né? Tá com medo? Coragem. Vai com medo mesmo, né? Ou seja, não fuja. Aí então, exatamente, porque o covarde sempre foi abominado. Porque o covarde é o que foge, é o que não enfrenta, é o que amarela, é o que entra debaixo da cama, é o que tem medo, né? Então eu tenho dito para as pessoas que eu acho hoje uma das palavras mais legais do nosso tempo. Saiu do armário. Acho fantástico essas expressões, né? Porque a questão melhor hoje, ser capaz de enfrentar. Ser capaz de enfrentar. E mais ainda, enfrentar com coragem. Enfrentar com determinação. Enfrentar sem medo. Então, gente, nosso tempo está acabando aqui. Eu não pude ler as mensagens, mas vou ver se eu consigo voltar aqui ainda a ler, porque eu acho que isso é um afeto a você que dispôs do seu tempo para compartilhar lindamente tudo isso. E eu queria fazer um chamado agora, ao final, para você. Você que esteve aqui, você que deu 1 hora do seu tempo para ouvir, sabe? O que você vai fazer de agora para frente? De posse do que você aprendeu agora. Sobre autocompreensão, sobre afeto, sobre não sentir do outro uma ameaça, sabe? Sobre ter coragem, como dizia o mineiro João Guimarães Rosa, né? A vida, ela pede coragem, carece de coragem. E o bonito da vida é que a gente não está acabado. Olha que lindo! Não tem nada, gente. E não existe isso, mas eu não tenho mais tempo, não é no meu tempo era diferente. Seu tempo é agora. Você está vivo, você tem possibilidade de ressignificar, de transformar. Não perca essa oportunidade. Faça valer o que você ouviu aqui hoje. Ressignificando, transformando, trazendo para dentro, se vendo com afeto, sabe? Você ser transformado. Mas aliado ao afeto, que tem essa coragem de poder fazer aquilo que é você por você.
Então, nessa autocompreensão, que isso é muito bonito. Quero agradecer demais essa pessoa encantada, porque você sabe há quanto tempo a gente já se conhece? Desde 1999. E é interessante que a gente está sempre conectado, né? E conectado pelo quê, gente? Exatamente pelo que nós falamos, pelo afeto, pela afinidade de pensamento. E é assim que a gente faz, construindo essa tribo. Como diz o mineiro Beto Guedes também, 1 mais 1 é sempre mais que 2. Então a gente pode muito. Vou ver se eu volto aqui para eu ler para você um pouquinho das mensagens, porque vale muito a pena. Só um segundo, tá, gente? E vamos fazer uma série? Vamos ver se as pessoas aprovam? Vamos fazer uma série? A gente escolhe temas e vamos estar sempre por aqui, tá bom? Falando com vocês, trazendo o Antônio Vilmar para dividir, para compartilhar tamanha sabedoria, né? Que isso é muito importante. Deixa eu ver aqui as mensagens rapidinho. Muito bom ouvir o Vilmar. Ao me ver hoje, não pense que eu sou a mesma pessoa que viu ontem, disse a Clau, o Cássio entrou, Ivânia, Larissa, tanta gente por aqui, a gente só agradece, tá? O carinho, o afeto de vocês, viu? Professor Vilmar, grande pessoa e profissional, parabéns pela palestra, porque realmente foi uma palestra, né, gente? Riquíssima, riquíssima. Se muitas vezes não compreendemos a nós mesmos, imagina compreender o outro, é isso aí também, né? Reflexões importantes em dias tão difíceis. Pois é, como é que a gente transforma o dia? Transformando a gente, né? Eu tenho uma máxima que eu falo, quando não tá bom, a gente faz ficar. E o Wesley, que foi meu colega também, aluno do professor Vilmar, ele abria... Deixa eu ver o que ele disse aqui. Ele abria a boca e a gente ficava muito, muito legal isso, muito contente, conhecimento, as aulas do professor Vilmar. Era uma coisa impressionante, né? Ainda, né? E aí outras pessoas falando sobre compreensão, dando parabéns, como é bom ouvir vocês dois. O professor Vilmar é de uma sensibilidade e sabedoria incrível. Parabéns por esse encontro. Amando aqui, foi a Deja que disse isso. Nossa, e mais pessoas, sabe? Falando, excelente reflexão e por aí vai. Então, assim, só gratidão, né, gente? Só gratidão. E aí, agora a pergunta você, nós vamos continuar? Queremos mais? Tudo bem, vamos continuar. Eu gostaria de agradecer, Carla, e dizer, né, a palavra que você diz, né? O que faz durar qualquer relação é o afeto. Afetar significa tocar, cutucar, alfinetar. Então, se na nossa vida nos distanciamos, se na nossa vida ignoramos, se na nossa vida nos afastamos, morre os afetos. Morre o toque, morre a presença. Morremos juntos também. A gente não pode morrer em vida. Então, vamos nos levantar, né? Nos cercar de afeto, nos cercar de coragem, de boa vontade, de receptividade e fazer o caminho. Porque o caminho se faz ao caminhar, né? Tá? Muito obrigada, gente, também pela palestra, pela presença aqui na audiência. A você, que é uma pessoa querida, eu não preciso falar, você sente, né? Você sente, você sabe que é assim, como é a minha admiração, todo o meu carinho. E vamos continuar. Vamos fazer uma série, vou deixar, vai ficar salvo aqui. Então, você que gostou, fala, tá lá, vai lá, ouve, vale muito a pena, né? A pessoa pode ficar quietinha, só ouvindo, não precisa nem olhar pra gente, basta colocar no Instagram e ouvir essas palavras, tá bom? Todo mundo falando que foi excelente, que gratidão, e a gente também agradece. Um beijo para você e até uma nova oportunidade. Obrigada. Muito obrigado.